Nas últimas semanas nós estamos trabalhando o tema Tempo de Recomeçar. Esse é o tema, não sei se vai colocar aqui, vai? Está na transmissão. Boa, Tiago, obrigado. Nós estamos trabalhando o tema Tempo de Recomeçar. Nós falamos no primeiro encontro, quando começamos a trabalhar esse tema, Tempo de Recomeçar, nós trabalhamos tragédias e recomeços. Na semana passada nós falamos sobre perdas e recomeços. E hoje nós vamos falar sobre encontros e recomeços. O Tiago, desculpa não, o Clélio, está com um chiado aqui. Se você quiser desligar os instrumentos, está com um chiado aqui, vê se é, pode desligar os instrumentos. Nós vamos trabalhar o tema então hoje, encontro e recomeço. Esse é o tema de hoje. E eu quero convidar você nesse instante para isso, para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, dos versos 10 ao 22. Gênesis, capítulo 28, dos versos 10 ao 22. Ainda está aqui, viu, Clélio? Diz a palavra, Gênesis 28, do 10 ao 22. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras, dali usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual via uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, promover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Pai, diante dessa palavra, nós buscamos a tua orientação, a tua face, a tua presença, a tua direção em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, quebra barreiras, quebra e desfaz preconceitos, conceitos pré-estabelecidos que são enganosos e não devem estar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Semana retrasada nós falamos sobre tragédias e recomeços a partir da vida de Jó. Jó, quem conhece um pouco da história de Jó, sabe que ele perdeu tudo num curto período de tempo e ele teve que recomeçar. Recomeçar sua vida, recomeçar sua família, recomeçar a construir os seus empreendimentos e ter os seus bens novamente. A Bíblia diz que no final da sua vida, porque Jó foi fiel ao Senhor e não reclamou da condição difícil que passou, a Bíblia diz que Jó recebeu o dobro de tudo aquilo que ele tinha anteriormente. A semana passada nós falamos sobre perda e recomeço. Nós falamos sobre o momento em que o povo de Israel, ele perde Moisés, e ali Deus desafia Josué para recomeçar essa jornada. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e alguém precisava liderar o povo, e Josué estava cheio de medo. Mas Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, não te mandei eu? E saiba que aonde você pisar a planta dos pés é terra de vocês. E digo mais, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Promessas que nos ajudam a ir além. São essas promessas que nos fazem caminhar mesmo diante de perdas, porque perdas são desanimadoras. Mas hoje eu gostaria de falar sobre encontro e recomeço. Porque nós estamos vivendo uma fase de recomeço e nós precisamos recomeçar. Nós precisamos recomeçar muitas coisas. Diante de tudo que nós temos visto, diante de tudo aquilo que nós temos refletido, nós precisamos pensar em recomeçar, inclusive, os nossos relacionamentos. Nós precisamos recomeçar relacionamentos. Nós precisamos repensar como que a gente está vivendo. Como que estão os nossos relacionamentos familiares. Se nessa convivência familiar, que nos últimos tempos, pelo menos por 1 ou 2 semanas, se tornou mais intensa, se eu estou me dando bem com as coisas que eu devia me dar bem. Se eu consigo me conectar aos meus filhos, se eu estou conectado aos meus pais, se o meu coração está conectado ao coração de Deus. Toda crise nos leva a refletir a vida. E nós estamos vivendo uma crise mundial. E momentos de crise são momentos de reflexão, de revisão, de rever valores, de rever caminhos. E é por isso que eu quero convidar você para essa reflexão. E para a gente começar, eu queria dizer para você que não tem como a gente viver a experiência da vida cristã. Não tem como a gente viver um cristianismo sem pensar, sem valorizar, sem exaltar a palavra graça. Porque o cristianismo é graça. A reforma protestante, diante de tantas usurpações que a gente se tornou como igreja católica lá no passado, antes da reforma protestante, vendendo tesouros, pedaços de cruz, espaço nos céus, vendendo a casa celestial, reduzindo o reino de Deus a um reino elitista que não tinha valor e lógica nenhuma diante da pregação de Jesus. E de repente a reforma protestante, ela veio e ela nos trouxe novamente uma palavra que estava ali no início da igreja: graça. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso para um ambiente onde a igreja era uma locatária, uma vendedora da entrada, a segurança celestial, da entrada da porta dos céus. Isso virou uma novidade estranha. Porque se antigamente você tinha que pagar para entrar, agora você percebe que o tom mudou. Não é mediante pagamento, não é mediante do quanto você dá, mas é mediante a graça de Deus. E graça é favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, mas recebemos. Você tem a possibilidade de viver na presença de Cristo pela eternidade, não pagando custos financeiros. Não é essa a ideia, não é pagando valores exorbitantes, não é comprando um terreno celestial. Você tem a opção de viver com Cristo para todo sempre, crendo na sua existência e na sua salvação.
Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Os reformadores, eles trouxeram essa ideia, eles trouxeram essa verdade à tona novamente e disseram, você não precisa comprar nada, você precisa apenas crer. Crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a que nos leva mais além. Mesmo que tenhamos escolhido viver separados de Deus em Adão e Eva, Deus Ele veio até nós e nos convida a viver em Sua presença. Ele não nos obriga, Ele não mente, Ele não nos ilude, Ele apenas está à porta e bate, e se alguém ouvir a Sua voz e abrir a porta, Ele entrará, ceará, e nós cearemos com Ele, e ali haverá uma grande celebração e uma grande vida. É Deus ceando com o seu povo, é Deus fazendo parte do seu povo. E alguém já disse para mim que a gente vai viver a eternidade louvando a Deus. Não vou falar sobre isso, como sempre falo. Mas, quando eu leio o texto de Efésios capítulo 1, que ele fala das bênçãos espirituais. Efésios, ele traz uma verdade que a gente precisa trazer ela ao coração. Ele fala que Deus, Ele não nos chamou apenas para louvar, Ele nos chamou para o louvor da sua glória, nos adotando como filhos. A bênção de nos relacionarmos com Deus não está no fato de que nós vamos ali louvá-lo a vida inteira, mas está no fato de que nós vamos experimentar o seu amor e viver o seu amor a vida inteira. Essa é a beleza da vida cristã. O convite de Cristo para nós não é um convite narcisista, dizendo, a partir de agora eu quero que todos me louvem. Louvar a Deus é uma consequência de reconhecermos a sua grandeza. Uma igreja que não louva a Deus é uma igreja que não tem consciência da sua grandeza. Porque quem tem consciência da grandeza de Deus, o louva, o exalta, o adora, o glorifica em todo o tempo. Eu não tenho que ficar dizendo para a igreja, louva a Deus, dá um glória a Deus agora, faz isso, agora todo mundo levanta a mão, agora baixa a mão, agora todo mundo de joelho. Não, isso tem que ser uma função espontânea da igreja, de quem reconhece a grandeza de Cristo. Porque senão não é um desejo espontâneo seu, é um desejo meu imposto sobre você. Eu conheço muita gente que gosta de se colocar debaixo de cabresto espiritual. Conheço. O pastor uma vez falou isso para mim, um pastor mais experiente, ele falou assim, como tem igreja que gosta que você põe cabresto. Que você diga o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, porque eles não querem ter que fazer por espontânea vontade. Eu não tenho que dizer para a igreja como que ela tem que adorar. Eu tenho que dizer para a igreja quem é esse Deus. E quando essa igreja olha para esse Deus, essa igreja o adora espontaneamente. Porque é impossível você estar diante da presença desse grande Deus e não oferecer a Ele exaltação, glorificação, adoração, elogios. Porque quando a gente se dá de frente com esse Deus, quando a gente o encontra face a face, não tem outra situação senão adorá-lo. Não há outra condição no nosso coração senão render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós não vamos passar a eternidade adorando. Nós vamos passar a eternidade nos relacionando, construindo. Efésios capítulo 1, verso 5. Diz assim, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Olha o que diz, a fim de sermos nós, para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A nossa vida, a nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus
exalta, engrandece a sua glória. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus tem um prazer, Deus tem o desejo. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Olha que maravilha, sabe por quê? Porque Ele quer ter uma relação íntima com cada um dos seus filhos. Esse é o anseio de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que reconhecem a Cristo Jesus, aqueles que confessam o seu nome, esses serão salvos. Nós estamos falando sobre Jacó. Quem conhece um pouco da história de Jacó sabe a loucura que foi a história desse homem. Quem conhece a história de Jacó sabe as lutas pessoais e os desencontros que esse homem teve. Jacó ele teve que fugir da sua casa. Jacó teve que fugir da sua família. Jacó teve que fugir do seu irmão para que o seu irmão não o matasse. A história de Jacó, ela começa no nascimento. Aliás, ela começa antes do nascimento, porque a Bíblia diz que antes do nascimento havia uma luta interna entre Jacó e Esaú no ventre da mãe. A mãe sentia essa briga entre os dois. E quando chega o dia do nascimento, Esaú sai primeiro e Jacó sai engatado na perna de Esaú. Mais ou menos dizendo assim, eu quero o seu lugar, rapaz. Volta aqui para eu sair primeiro. Há uma confusão entre esses dois. E como você sabe, já experimentou na sua família, essa relação de irmãos é sempre uma relação um pouco complicada. Porque tem sentimentos ali, tem ciúmes, tem vaidades, tem o desejo de ser acolhido maior do que o do outro. Não é simples construir uma família. E a gente vê isso na história de Jacó. A hora que Esaú sai, Jacó já vem acoplado na perna. E aí daqui a pouco o tempo vai passando e Esaú começa a dar sinais de que ele deseja o lugar. Jacó dá sinais que deseja o lugar de Esaú. Por quê? Porque Esaú, ele é amado pelo pai. E Jacó ele só tem o amor da mãe, mas ele vê o seu irmão sendo amado pelo pai e ele deseja o lugar do irmão. Até que um dia, Esaú chega da caça, e quando Esaú chega, Jacó está fazendo um guisado, uma sopa de lentilhas. E aí, de repente, quando Esaú chega cansado, um tempo de caça desgastante, exaustivo, morrendo de fome, ele diz ao seu irmão, me dá um pouco dessa sopa porque eu estou morrendo. Se eu não comer agora eu vou morrer, eu não aguento mais. E Jacó, na sua esperteza, não direi inteligência, mas esperteza. Porque assim, só abrir um parênteses aqui. Quando a gente quer o lugar do outro, tudo vira motivo. Quando alguém quer o seu lugar, tudo vira motivo. Motivo de falar mal de você. Motivo para tentar negociar. Quando alguém quer o que é seu, tudo vira motivo. Tem um amigo que quer seu carro. Aí você fala assim, rapaz, esse carro deu um probleminha. Então vende. Não, é só consertar. Meu Deus, é muito mais barato consertar do que vender, colocar dinheiro e comprar outro. Tem gente que fica procurando motivos para ter o que é seu. E quando Esaú chega, morto de fome, querendo um prato de lentilha de Jacó, Jacó traz à tona o seu sentimento. Ele vai dizer assim, é o seguinte, eu dou o prato, eu dou comida para você, mas em troca, você tem que me dar o seu direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? É o direito adquirido por todo irmão mais velho. Quando o pai morre, esse irmão ocupa o lugar. Ele que toma conta da família, ele que recebe a maior parte da herança. E quando ele tenta negociar isso, ele já mostra qual que é o interesse dele. Eu quero o seu lugar. Mas não só insatisfeito com a sua situação, e também nessa condição, Esaú ele vai topar. Ele vai falar assim, de que me adianta esse direito se eu estiver morto? Tudo bem, é seu. Olha o desespero. Aliás, assim, Esaú não é muito diferente de muita gente que a gente conhece, né? Que está com fome e faz qualquer negócio, né? Tem gente que na fome faz qualquer negócio. Tem gente que com fome é um absurdo. E beleza, trocaram. Mais adiante,
ele sabia que esse direito não era suficiente. Ele queria mais, porque ele queria o lugar do seu irmão. E o seu irmão receberia a bênção do pai. Ele se fingiu do irmão e roubou a bênção do pai. E quando seu irmão descobriu isso, o seu irmão falou, olha, eu vou matar ele. E aí a mãe conversa com Jacó e fala assim, Jacó, foge. Vai para a casa dos seus tios, segue determinado rumo, você vai chegar na casa do seu tio, lá ele vai te acolher e ali você vive, porque aqui não é lugar mais seguro para você. O seu irmão vai te matar. Bom, essa é a realidade de Jacó. E ele sai em fuga. E quando ele chega no deserto, e ali ele tem dúvida se ele vai conseguir chegar, porque ele não tem quase nada, ele não tem mantimento, ele não tem roupa suficiente para fazer essa jornada. E quando ele chega no meio do deserto, chega num determinado lugar, e ali ele deita para descansar, e ele vai dormir à noite, e à noite ele tem um sonho lindíssimo. E nesse sonho ele vê o lugar onde ele está, uma grande escada que sai do chão e se eleva até os céus. E dessa escada ele vê anjos subindo e descendo. E aquele sonho impressiona, ele vai dizer, meu Deus, esse sonho é um sonho especial, tem alguma coisa acontecendo nesse lugar. E aí ele vai dizer, esse lugar onde eu estou é casa de Deus. Bom, depois desse sonho, ele fica tentando entender o que está acontecendo. E na realidade o sonho de Deus dado a Jacó é um convite gracioso. É um convite de desfrutar do seu amor. Sabe quando a gente apronta, a gente está errado, a gente está fugindo e alguém nos oferece a mão, nos estende a mão? Sabe quando a gente perdeu tudo, quando a gente só fez bobagem na vida e perdemos tudo e alguém vem e nos ajuda a levantar? Só que esse alguém que encontrou Jacó não é alguém qualquer, é o próprio Deus. Deus, ele tem um encontro com Jacó para dizer para Jacó, Jacó, você precisa recomeçar. Você precisa recomeçar. Eu quero dizer uma coisa para você que está em casa nos ouvindo, para você que está aqui no templo. Você precisa recomeçar. Você precisa ter um encontro com Deus e recomeçar. Você precisa ouvir a voz de Deus e recomeçar. E eu quero compartilhar algumas lições que eu aprendo com esse texto. A primeira lição é que quem quer recomeçar precisa olhar o caos como uma oportunidade de encontro com Deus. Veja bem, Jacó ele viveu anos no aconchego do lar familiar. Ele viveu anos com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, com seus empregados. Ele viveu anos numa boa vida. Mas isso não foi suficiente para ele ter um encontro com Deus. Ele era um mentiroso, ele era um enganador, ele é alguém que tudo que ele falava as pessoas duvidavam. O seu nome, Esaú, significava isso. Usurpador, aquele que toma a verdade, aquele que faz uso da história e deturpa a verdade. Ele usurpa a realidade. Pensa, você tem um nome como esse? Tem alguns nomes que são difíceis de, né? René, por exemplo. René. René é um nome de homem e de mulher. Sofri com isso aí a vida inteira. Quando eu estava na escola, na adolescência, pensa, adolescência, o pessoal falava assim, ô René, eu olhava e falava assim, não, não é com você, não é com ela, porque tinha uma René que estudava na classe do lado. Uma moça chamada René. Como eu sofri. E não só com isso, tem mais. Porque se você acha que isso é pouco, tem o Glória. René Glória. Na hora da chamada, a professora chamava René, não, porque assim, ó, vai chamar, chama René pelo menos, já, né? Alivia um pouco para mim, mas não, quando vai chamar, René Glória. Aí o que o pessoal canta? Glória, glória, isso, glória, glória, aleluia. Aí assim, meu pai teve misericórdia e colocou um Gomes ali. Mas depois a misericórdia foi embora e ele terminou com Paula. Às vezes ligam em casa de alguma empresa, falam assim, queria falar com a dona Renê. Eu falo, é ele. Porque nome te acompanha a vida inteira, irmão.
Já sofri muito com o meu nome. Agora casado com o filho, já não tem mais essas crises. Acabou. Mas sofri com o meu nome. Porque o nome acompanha. Agora imagina você ser chamado de usurpador a vida inteira. Ô usurpador, vem aqui. Ô mentiroso, vem aqui. Ô salafrário, vem aqui. E ele não tem nem como falar assim, ó, não me chama assim não, é seu nome, irmão. A grande questão é essa, tem coisas que nos acompanham a vida inteira. Esse era o nome, essa era a característica, essa era a identidade de Jacó. E não era só um nome, era um jeito de viver. Porque ele não tinha só usurpador no nome, ele tinha o usurpador, o jeito usurpador de ser na vida. E quando o seu irmão ameaça de morte, eu fico imaginando a vida dos pais. Isaac, falando, meu Deus, ele quer matar, um filho quer matar o outro, já estava na velhice dele. Aí a mãe, pensa em Rebeca, o desespero de Rebeca de falar assim, meu filho quer matar o irmão, Jesus amado, foge filho, olha o caos que se estabelece na família. Olha a angústia, um filho tendo que fugir para o irmão não matar. Isso acontece nas nossas famílias, irmão tentando acabar com a vida do outro irmão, um irmão perseguindo o outro irmão, o irmão insatisfeito com o outro irmão, o pai insatisfeito com os filhos, filhos matando pais. O caos se estabelece, mas eu quero dizer para você que às vezes na vida o caos precisa se estabelecer, porque o caos é recomeço, é oportunidade de encontro com Deus. Você já ouviu aquele termo, não veio pelo amor, veio pela? Tem gente que não recomeça pelo desejo e pela espontaneidade, recomeça pela dor. Tem gente que espera a dor se estabelecer para ela se refazer. Tem gente que não tem aquele sentimento diário, fala assim, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu preciso me aproximar de Deus. Não, precisa cair o mundo sobre a cabeça para que a pessoa se aproxime de Deus. E se você faz isso, cuidado, às vezes não dá tempo. Aproxime-se de Deus agora. Mas ao mesmo tempo, quando o caos se estabeleceu, o caos ele foi a oportunidade de recomeçar. A fuga de Jacó, foi na fuga que ele teve um encontro com Deus. Foi na fuga que ele se encontrou com aquilo que é mais maravilhoso e mais transformador na vida. Porque no fundo, o caos, ele se manifesta, e quando ele se manifesta também a nossa necessidade de Deus. O caos, sabe o que ele serve para mostrar? Ele mostra para a gente que a gente não tem controle sobre nada. O caos ele vai dizer, olha, você, por mais que você ache que você é bom naquilo que você faz, você não tem controle sobre nada. O caos ele diz para a gente, olha, você é pequeno perto da vida. E a vida há momentos que ela vem como uma onda gigante que te engole. É nessa realidade de crises que Deus se revela a Jacó. A fala de Deus nesse momento é graciosa. É a fala da reaproximação. Porque é assim que Deus se manifesta para a gente. Eu sei que tem gente que entra em desespero no caos. Mas o caos é a grande oportunidade da gente ouvir a voz de Deus. O seu caos é a grande oportunidade de você parar e ouvir a voz de Deus. Gaste meia hora em oração hoje. Gaste 1 hora amanhã. Mas não saia da presença de Deus até você ouvi-lo. Leia a palavra dele. Eu não entendi no primeiro dia, leia no segundo. Eu não entendi no segundo, leia no terceiro. E leia até você entender o que Deus está te falando. Se volte à realidade dele.
Jacó, ele vivia a sua realidade, Jacó enganava, Jacó queria as coisas terrenas, mas um dia ele teve um encontro com as coisas espirituais, e quando ele encontrou as coisas espirituais, e quando ele viu uma escada que levava da terra aos céus, e anjos subindo e descendo, e Deus falando ao seu lado, ele teve uma convicção de que tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele vivenciava no cotidiano, era tudo bobagem perto da grandeza das coisas espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Mais importante na sua vida são as coisas que você não está vendo. Você está ali angustiado, triste, exaurido, chorando, preocupado, e ali Deus põe ao seu lado uma escada que vai da terra até os céus, e ali descem anjos, sobem anjos, e Deus está do seu lado. Pena que a gente não vê. Pena que os nossos olhos não estão atentos a essa escada. Pena que a gente só fica vendo os outros. A gente só ouve aquilo que dizem para a gente. E a gente deixou de ouvir aquilo que Deus está dizendo. Eu quero convidar você para encontrar no caos da sua vida uma oportunidade de recomeçar um reencontro com Deus. Segundo lugar, quem quer recomeçar precisa atentar para essa escada. E é mais ou menos aquilo que eu estava falando agora. Eu preciso perceber que há coisas espirituais e elas têm um sentido, um símbolo maravilhoso. Porque, perceba bem, Jacó ele olha para essa escada e ele vê anjos subindo e descendo. E aí quando ele olha e ele ouve uma voz e ele vira para o lado, sabe quem está do lado dele? Deus. Deus não está no topo da escada, Deus não está longe, Deus não está lá fora, mas Deus está ao seu lado. Porque ao contrário da verdade presente em Gênesis 11, Gênesis 11 é um negócio interessante, porque fala sobre o dia que as pessoas construíram uma torre que chegava até os céus, a Torre de Babel. Gênesis 12 nos mostra esse sentimento humano de nos achegar a Deus, construindo da terra para o céu, de baixo para cima. Essa construção de baixo para cima é uma construção humana e religiosa. O que a religião faz? A religião diz para você, você tem que construir alguma coisa que leve você até Deus. Mas de repente, Deus está mostrando um negócio maravilhoso para Jacó. Jacó, você não precisa construir essa escada, porque essa escada já existe. Jacó, você não precisa ali ficar fazendo como o pessoal fez na Babilônia no passado, construindo uma torre que saísse do chão e chegasse aos céus. Na realidade, eu quero dizer para você que essa escada, uma escada que ela já foi construída, e nela anjos sobem e descem, e ali Deus não está no topo da escada, Deus desceu da escada e está do lado. Essa escada tem um símbolo fantástico, essa escada tem um símbolo maravilhoso para nós hoje. Deus não está lá em cima, Deus não está longe, Deus não está afastado, Deus não está aquém das nossas ansiedades e necessidades, Deus está ao nosso lado. Louvado seja Ele por isso. Essa torre nos mostra que o Deus da graça não ficou aquém das nossas necessidades. Mas Ele enviou o seu Filho, que abriu mão da sua glória, e se fez homem, e habitou entre nós, e vimos nele a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele veio cheio de graça e de verdade. No princípio Ele era o Verbo que estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas isso no princípio. Mas o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. O Deus que viu um povo afogado em sentimentos ruins, no pecado, na angústia, no sofrimento, nos medos. Esse Deus abriu mão da sua glória, Ele veio viver entre nós e falou assim, assim vocês devem viver, olhem para mim, eu sou o Salvador, eu vim salvar e vim ensinar vocês a viverem. É tempo de recomeçar. É tempo de reaprender.
Jacó, você está tentando o tempo todo ser quem você não é. Eu quero dizer que os anjos, eles sobem e descem, eles trabalham, eles correm, eles fazem os seus trabalhos para que você seja quem você é. Eu não quero que você seja quem você não é, para que você chegue num lugar enorme. Eu quero dizer que alguém que já está no lugar enorme desceu e está do seu lado para que você seja quem você é. A gente passa a vida tentando ser aquilo que os outros desejam que nós somos. Ou que nós fôssemos. A gente passa boa parte da vida sendo o desejo dos outros. A gente passa boa parte da vida tentando responder à expectativa dos outros. Tentando ser aceitos. Tentando alcançar coisas que nos dêem uma condição melhor para que as pessoas olhem diferente para nós. E aí, de repente, Deus aparece embaixo da escada dizendo: eu quero que você seja você. Para de tentar ser os outros. Não fica tentando subir essa escadaria. Apenas seja humilde para reconhecer a grandeza do Deus que desceu a escada. Eu preciso reconhecer, eu preciso recomeçar entendendo essa realidade. Deus tomou a iniciativa e desceu a escada. E é esse Deus quem nos convida a viver em triunfo todos os dias da vida. É esse Deus que nos convida a viver a vida desfrutando do Pai, desfrutando do seu relacionamento. É esse Deus que diz em tempos de pandemia, podemos recomeçar. Tudo pode ser diferente. E eu estarei com vocês todos os dias. É o que ele disse para Josué, e a gente falou sobre isso a semana passada. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Enquanto houver vida em você, olha o que Deus está falando para nós. Enquanto houver vida em você, eu estarei com você. O problema não é que às vezes eu não estou. O problema é que às vezes você tira os olhos de mim, você olha para todo lugar e você não me vê mais. O problema da fé não é que Deus ele se vai. O problema da fé é que às vezes a gente se entrega aos pecados e a Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. E aí não há mais comunhão com Deus porque o pecado nos tomou de novo. Mas se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus. Seus pecados estão te afastando de Deus? Confesse. Para que não haja divisão mais entre você e Deus. E terceiro e último lugar. Quem quer recomeçar, e essa é uma das dificuldades de Jacó, precisa se tornar Betel. Porque a pergunta que eu faço diante desse texto é a seguinte: qual o significado desse sonho para alguém que fugiu da sua própria casa, para não ser morto pelo seu irmão, que recebeu uma bênção através de uma trama mentirosa, um direito através, se aproveitando da fragilidade do irmão? Qual o significado desse sonho para um homem que foi o pilar de uma grande confusão, que desnudou um racha na sua casa e que gerou um ódio mortal na vida do seu irmão? Qual o significado desse sonho para alguém que sempre ignorou a vontade de Deus e nunca creu em suas promessas como canal da bênção patriarcal? Quando Jacó se dá conta de que Deus não está lá em cima, mas está ao seu lado, de que ele não precisou subir a escada, mas Deus é quem desceu, ele acorda. E ele comete um engano. Porque ao invés de dizer, Deus está comigo e eu não sabia, ele diz, Deus está aqui e eu não sabia. Você vai perceber na vida dele que ele comete um engano. Ele não percebeu um negócio muito importante. Ele vai dizer assim, olha, Deus está aqui nesse lugar e eu não sabia. Esse lugar físico, esse lugar específico, ele é a casa de Deus. E aí ele coloca o nome daquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus.
ele traz a sua compreensão, ali depois ele faz um sacrifício, ele levanta um altar e ali faz um sacrifício não, ele faz um altar e ali ele faz as suas orações e a sua dedicação ao Senhor. Mas na cabeça de Jacó, aquele lugar é o lugar onde Deus vai sempre estar. Ele encontrou a casa de Deus, é aqui. Quando eu sonhei, eu vi que a escada está aqui. Eu não estou vendo ela agora, mas no sonho eu vi ela está nesse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Ele não percebeu uma coisa. Quem quer recomeçar precisa entender e precisa dizer, não que Deus está aqui, eu não sabia, mas Deus está comigo e eu não sabia. Porque eu não sei se você sabe, o nome daquele lugar, eu não sei se você viu no texto qual que é. Aquele lugar ele tinha um nome. Está aí no texto. O nome daquele lugar anteriormente se chamava Luz. O nome daquele lugar se chamava Luz. E não tinha nome melhor para aquele lugar. Porque foi naquele lugar que Deus iluminou a vida de Jacó. Foi naquele lugar que Deus se revelou para Jacó. Foi naquele lugar que Deus mostrou verdades para Jacó. Aquele lugar é um lugar de iluminação. Era um lugar onde a luz de Deus mostrou realidades para Jacó. Aquele lugar não era a casa de Deus, porque naquele lugar Deus estava mostrando uma lição profunda para Jacó. Jacó, eu não estou aqui, eu estou com você. A casa de Deus não é esse lugar Betel, a casa de Deus é você, Betel somos nós. A força da vida cristã, ela se estabelece em nós quando nós entendemos que Betel somos nós, que nós somos o templo do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo. Vocês querem adorar a Deus? Vocês precisam entender que vocês são o templo. Quando uma mulher samaritana pergunta para Jesus, Senhor, onde nós devemos adorar? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, e os samaritanos dizem que é no monte. E você o que diz? Jesus diz, o Pai procura adoradores que o adoram com o espírito verdadeiro, não interessa onde. Porque a adoração não acontece em locais específicos, a adoração acontece dentro. A adoração não é alguma coisa exterior, a adoração não acontece quando canta, a adoração não acontece quando toca, a adoração não acontece quando dança, a adoração acontece quando há um reconhecimento sincero, interior, de que nós precisamos de Deus e que Deus é tudo em nós, e que nós somos o seu templo. Não profane o templo de Deus. O que Jacó precisava entender é que ele estava profanando o templo, e o templo não era, o Betel não era aquele lugar, Betel era ele. Ele era a casa de Deus, ele era o lugar da habitação de Deus. E sabe qual que é a maior prova disso? Quando Jacó vai trabalhar para o seu tio Labão, tudo que ele faz começa a prosperar, tudo. A Bíblia diz que ele começa a cuidar de todo o gado do seu tio, e tudo aquilo que ele cuida começa a prosperar e multiplicar. E aí um dia Labão fala assim, eu vou embora. Jacó fala, eu vou embora, porque eu já trabalhei muito para o Senhor. Agora eu preciso começar a cuidar da minha vida. Aí o tio fala, bom, se ele for embora, é capaz de eu perder toda essa vantagem que eu tenho com ele. Porque Deus está abençoando tanto esse homem aqui, desde que ele chegou, olha o que aconteceu. Eu tinha ali pouco gado, hoje eu tenho um emaranhado de gado aqui. Aí, Labão fala assim, não, vamos fazer o seguinte. A partir de agora, todo gado que nascer malhado ou listrado, é seu. E ele olha no meio do rebanho dele, tem pouco gado malhado e listrado. Ah, mas não deu outra. Todo gado que nasce a partir de então é malhado e listrado. Labão começa a entrar em desespero, porque ele fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Jacó ele faz um esquema lá no bebedouro do gado, coloca ali umas canas, e o gado vai ali, se acasala na frente dessas canas e começa a nascer listrado. Labão, a hora que vê, ele fala assim, não, para com isso, não, tudo bem, isso aqui já é seu, mas a partir de hoje, o gado que nascer malhado listrado é meu, só os brancos ou escuros são seus. A hora que ele põe esse negócio, o que acontece? Só nasce branco e escuro, liso. Labão entra em desespero. Labão fala, não, chega, eu estou perdendo com isso. E aí,
Jacó se cansa e decide ir embora. Aí vira uma confusão. Porque assim, o que Labão entendeu e o que Jacó não entendia é que era a bênção de Deus estava sobre ele. Não estava lá naquele lugar que ele sonhou e ele viu a escada. Eu quero dizer para você que a bênção de Deus e Betel, a casa de Deus, é você. Você é casa de Deus. Seja a melhor casa de Deus. A casa de Deus não são essas paredes onde eu estou agora. Casa de Deus sou eu. Eu não posso profanar a casa de Deus. Eu não posso profanar o meu corpo, a minha vida. Porque ela tem dono. Jesus morreu e pagou um alto preço por mim, por você. Nós somos a igreja. Se alguém um dia começar uma perseguição aqui no Brasil e fecharem todos os templos, a igreja continua crescendo. Aliás, nessa semana saiu uma notícia fantástica, uma notícia linda, uma notícia preciosa. Os países muçulmanos, os líderes muçulmanos já estão vendo isso, que quanto mais a perseguição aumenta, mais o número de cristãos está aumentando na terra deles. Os chineses estão vendo essa realidade. A China está perseguindo seus cristãos e está perseguindo de uma forma forte. Se você lê notícias no jornal, não precisa ser jornal evangélico, não. Leia notícias do jornal, que você vai ver que igrejas e símbolos religiosos estão sendo retirados da China. Se você quiser ter mais notícias, entra no site Missão Portas Abertas, que trabalha com evangelismo em países fechados. Você vai ler lá que na China uma grande perseguição hoje está acontecendo. E você sabe qual que é a maravilha disso tudo? O número de cristãos na China está crescendo. Milhões de cristãos estão se reunindo às escuras na China. Milhões de cristãos, sabe onde eles estão se reunindo? Eles estão se reunindo junto aos porcos, aos chiqueiros, junto a lugares escondidos, lugares que o pessoal não imagina procurar. Eles estão ali reunidos, louvando e celebrando o Deus da salvação deles. Sabe por quê? Quando eles se reúnem, a igreja está presente. E quando a igreja se manifesta e busca a Deus, os portais do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem quer recomeçar, precisa se tornar Betel, casa de Deus. Eu quero convidar você para recomeçar hoje. Quero chamar o Ministério de Música aqui à frente. Eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão de recomeço, de renovo. Diga ao Senhor: Pai, eu quero começar tudo de novo. Eu quero ser Betel. Eu estava vivendo minha vida do jeito que eu queria, mas agora eu não quero mais. Eu quero ser Betel. Eu quero ser reconhecido como casa de Deus. Eu quero que, em nome de Jesus, as pessoas olhem para você e digam: olha, Deus está com ela, Deus está com ele, Deus está nele. Porque quando as pessoas começam a reconhecer isso, sabe o que elas fazem? Elas vão procurar você no dia que elas precisarem de oração. Elas começam a dizer: olha, vem aqui, ora por mim, coloca a sua mão sobre mim. Eu sei que Deus está agindo na sua vida, eu sei da sua fé, eu sei que você é tão próximo de Deus. Me torna também, me ajuda. E aí você pode ensinar essa pessoa aquilo que Deus ensinou para Jacó: você é a casa de Deus. Deus não está na minha casa. Deus está na vida daqueles que creem, pela sua maravilhosa graça. Deus, Ele tem prazer de se relacionar, não com um povo específico, Ele quer se relacionar com todas as pessoas. Mas há uma condição: é preciso arrependimento, porque os nossos pecados nos separam desse Deus, diz em Isaías. Há uma barreira que nos impede de experimentar Deus. Deixe o seu pecado de lado agora. Recomece em nome de Jesus.
Recomeça pedindo para que Deus te renove, para que Deus te refaça. Eu quero convidar você na sua casa. Se você hoje precisa desse recomeço, se você quiser se colocar de joelho, se você quiser buscar a Deus, se você quiser só cantar, mas faça esse compromisso de recomeçar com Cristo, dizendo menos eu e mais do Senhor em mim.